Shows. São 7h14. O Grupo RIC, que tem sede em Curitiba, emissoras de TV em Maringá, Londrina, Toledo, Cascavel, está em todo o Paraná, está produzindo programas locais no formato reality show. E o diretor de conteúdo do Grupo RIC, TV afiliada da Record, o Marcos Iabi, é o nosso convidado hoje no estúdio. Ele estava aqui desde o comecinho, mas só agora está sendo apresentado. Bom dia, Marcos. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, a gente ficou bem curioso para saber, e aos ouvintes que ainda não conhecem os programas, conta quais são esses reality shows e a história deles e dessa produção local, que é algo diferente, né? Fazer esses programas todos produzidos com gente daqui, para rodar na programação regional. O que é, Marcos, o que é reality show? Sim, também, como é que a gente traduz isso para o nosso português? É um programa que mostra a vida real em alguns aspectos. Por exemplo, como as pessoas normais cozinham numa competição, como elas decoram as suas casas, como elas fazem churrasco, porque esses são os nossos reality shows, esses são os programas. Nós entendemos que as pessoas, você que está me ouvindo em casa, gosta muito de assistir nas grandes emissoras nacionais, como Record, Globo, Band, SBT, programas como Big Brother, ou The Voice, ou de culinária, Top Chef, e a gente pensou, e se o povo do Paraná se enxergasse na tela? E se eles tivessem a chance de participar de um reality show local? E foi isso que a gente quis fazer. Trazer os formatos, mas aplicar no Paraná. Então, por exemplo, nós fizemos uma que é o Grande Assador. Durante 3 meses, as pessoas competiram para descobrir quem é o melhor churrasqueiro. E foi incrível o programa. Primeiro porque você para uma quantidade gigante de pessoas para participar da gravação. E outra, tem gente que nem sabia cozinhar direito, imagina assar uma carne. Então é um aprendizado. E você se diverte, porque tem isso, né? Tem gente que é muito bom churrasqueiro, e não importa se é homem ou mulher, mas tem gente que é péssimo. Não tem vocação nenhuma. Não tem vocação nenhuma, mas não quer passar vergonha, ou também abre mão e passa vergonha no programa. Então essa é uma construção que a gente faz. Nós, por exemplo, fizemos um reality, que é a Grande Batalha de Receitas, que foi gravado no Mon. Nós conseguimos levar famílias para competir de diversos cantos e foi muito interessante porque não é só a receita, são as histórias, né? São pessoas, porque daí o que a gente fez? Podia ser famílias ou agrupamentos que se jogavam famílias, tipo amigos, que moravam juntos numa mesma casa porque estavam fazendo faculdade. E foi incrível os pratos e tudo mais, mas a experiência deles. Legal. E contar isso na TV é muito gratificante. Porque muitas vezes parece tão distante, né? Quando você assiste na programação nacional reality, as pessoas pensam, será que eu vou ter chance um dia de participar? E quando elas se veem na TV, aquilo dá um sentimento muito bom para elas. E é isso que a gente tá trazendo com essa programação. Você viu que interessante, teu amigo meu tava lá, é oftalmologista e tava fazendo um programa na RIC sobre comida. Então, tem esse Você é o Chefe. Primeiro vocês fizeram com celebridades e depois até com um grupo de médicos, é isso? Exato. Botaram os médicos para cozinhar. Botamos os médicos para cozinhar porque é uma coisa importante. Os médicos, eles ensinam pro público o que é saudável e como o saudável é acessível. E é legal... Tem uma lição aí, né? Tem uma lição e é legal também porque o saudável é acessível, mas também ele é difícil de você colocar na rotina, né? Então ver os médicos sofrendo um pouco para ganhar umas batalhas é muito interessante, porque quando eles falam ali da cadeira deles, atrás da mesa... Da autoridade, da autoridade, não, você faz dessa maneira. Não é tão fácil assim. O prato tem que ser colorido, coma mais Mas será que ele faz? E será que ele faz também, né? Na vida dele? Ele come um miojinho. Será que ele sabe fazer o que ele tá falando? E lá eles provam que sabe fazer. Que legal, olha só, esse Você é o Chefe, eu tava vendo, né, da edição das celebridades, muito interessante, porque vocês daí selecionaram as celebridades do Paraná. Conta quem participou e como é que foi feita essa seleção. Olha, apresentadores, influenciadores, pessoas que são realmente relevantes na sociedade estavam participando. E é legal porque todo mundo tem uma imagem dessas pessoas que elas são perfeitas, né, que não tem problema, e elas passam o maior perrengue na cozinha. E muitas, tipo, que acreditam que sabe cozinhar, quando chega lá no nervosismo, é um monte. Então isso é interessante. Legal. E também tem a competição, porque a gente fala, a gente não é competitivo. Não, eu sou good vibes, eu sou tranquilo. Tem gente que quando pisa no estúdio, leva a sério o negócio. Tava lá passando rasteiro no outro já. É verdade. Mas isso é bacana, porque as pessoas se entregam para aquele jogo, elas querem entregar o melhor resultado e elas entregam o supra-sumo ali do entretenimento para as pessoas que estão em casa.
Tanto que o público tem acompanhado e a audiência não para de crescer. É um horário que nós abrimos no sábado para todo o Paraná. Isso que eu queria saber, como é que é a audiência desses realities? Olha, para você ter uma ideia, a gente cresceu mais de 200% em algumas faixas de horário de reality show. E, inclusive, quando a gente reprisa alguns, porque no final do ano a gente dá uma parada e a gente reprisa alguns, a audiência é quase o dobro da primeira edição, porque as pessoas gostam muito desse tipo de conteúdo. Porque não é só um conteúdo banal, não é isso que a gente está exibindo, é um conteúdo realmente muito divertido, mas extremamente informativo para as pessoas. Essa é a nossa preocupação. Um reality show, vamos supor lá, dos famosos, lá dos médicos, eles são, um sábado, são vários sábados? São vários sábados. Então, por exemplo, existem diversos formatos. Tem formatos que acabam no próprio dia. Então, são várias edições. Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Mas são campeonatos, praticamente. Então, tem eliminatórias, semifinais e final. Geralmente, a gente trabalha com esse formato e que as pessoas vão acompanhando e essa narrativa vai crescendo até chegar no ápice, que é onde a gente descobre quem vai ser o vencedor. Essa mudança, assim, para mim é muito impressionante o que a RIC está se tornando. Assim. A RIC ficou muito tempo numa... Assim, eu vou ser bem honesto, assim, ficou na segunda divisão, eu achava. E ela vai pra primeira divisão. Tem programas que são, pra mim, muito melhores que na Globo. Mas, assim, na frente. Então, essa mudança de comportamento é uma mudança por sobrevivência ou é uma mudança que vocês perceberam que tem uma tendência diferente? A gente percebeu que tem uma tendência diferente, tem uma mudança... E nós entendemos que a gente não vai poder parar de mudar nunca, porque o público tem mudado muito rápido, a pandemia acelerou muito isso. A TV aberta, ela sempre entregou um retrato parcial da sociedade, e principalmente as emissoras populares entregavam isso, que é uma cobertura muito factual, voltada para os acidentes e para os crimes e violências que acontecem na cidade. Mas, por exemplo, isso não é verdade numa cidade como Curitiba, Maringá, Londrina, no estado do Paraná de um modo geral. Então quem assistia às nossas programações e de outras emissoras concorrentes achavam que só isso acontecia no Paraná. E na verdade não. Quando você mora numa cidade de Curitiba, Curitiba é diversa, ampla. Tem crime, tem acidente, mas tem muita coisa boa acontecendo. E ao olhar para isso, que a gente estava dando um retrato parcial e mostrando, influenciando a sociedade de uma forma... Não é errado, porque a gente não mentia, mas a gente só estava mostrando uma parte disso, a gente viu que a gente precisava fazer uma correção de rota. E colocar todos esses novos assuntos, mudar as linhas editoriais do programa, trazer visões mais plurais, é entregar isso para o que a população realmente merece. E mais do que isso, entender, por exemplo, que você que está ouvindo a gente... Você não necessariamente precisa hoje de uma televisão ou dos veículos tradicionais. Você tem muito isso na internet. Hoje, 89% da população brasileira se informa por redes sociais. Eu não estou julgando se isso é bom ou ruim, mas isso é um fato. E a gente precisa lidar com isso. Então, nós não somos só uma TV. Nós temos diversos veículos. Só que a gente entendeu que a gente precisa entender o momento em que as pessoas estão consumindo informação. Tem horários, por exemplo, que as pessoas abrem mão de ver TV aberta e vão para Netflix da vida, YouTube e tudo mais. Então nós passamos a competir também com esses provedores de conteúdo. E é uma mudança, se eles estão entregando... Principalmente no sábado, né? Final de semana, Principalmente no sábado. Mas se eles estão entregando esse tipo de conteúdo que as pessoas estão buscando, nós também precisamos se adequar. Só que tem uma dificuldade, o Netflix nunca vai conseguir produzir um conteúdo regional. Do jeito que a gente faz. Ele consegue produzir, por exemplo, um produto voltado para o Brasil ou numa região, mas conversando com o Brasil inteiro. Não, a gente não. A gente consegue produzir um que é focado no Paraná. E a gente já tem feito experimentos de começar a pensar assim, região de Maringá, que é muito diferente de Maringá de Curitiba. Focar por As região. Celebridades são Legal. outras, não é? Os médicos são outros. A perspectiva é outra. Quando você fala, por exemplo, de decoração numa cidade igual Curitiba, que você tem diversas lojas e tudo mais, as pessoas têm uma visão. Quando você vai para Maringá, outra necessidade. O clima é diferente. Aqui faz muito sentido ter calefação, piso aquecido. Em Maringá isso não faz sentido. Boa. Então a gente também precisa entender a regionalidade. E isso é um movimento que nós temos feito não só pelo vento, que sopra, o Jaime Lerner dizia, né, que os artistas são aqueles que têm a pele mais sensível, que eles conseguem sentir até o mudar dos ventos. Nós precisamos, a gente de comunicação fica com a pele muito grossa. E a gente, na verdade, precisa ser mais sensível. Os ventos mudaram. E a TV também precisa se adaptar, a rádio precisa se adaptar, todo mundo precisa se adaptar, senão vai ser como os jornais, que acabaram morrendo. Acabaram. E não se adaptaram. E não se adaptaram, não sentiram que o vento estava mudando.
Assim, as fórmulas, elas são fórmulas que se repetem, né? Então, a questão da decoração, de reforma de casa, da gastronomia, da culinária, existem vários programas com esses temas, né? A inovação está no fato de regionalizar. Quando essa ideia surgiu, como é que ela foi recebida no primeiro momento? Ou, e já aproveito e pergunto, ela é inédita ou vocês se inspiraram em algum outro estado, em alguma outra cidade que tem esse tipo de programação? Na verdade, a gente se inspirou muito no modelo dos Estados Unidos e de algumas emissoras europeias, porque a regionalidade nos Estados Unidos é fundamental. Então você tem grandes redes americanas, mas elas possuem operações em cidades. E nessas operações eles começaram a desenvolver conteúdo para que o morador daquela cidade se enxergasse na TV. E quando a gente olhou isso, e o mercado dos Estados Unidos é um mercado que está bem avançado em relação à TV, principalmente TV regional, a gente falou, putz, isso vai ser fundamental para a gente criar conexão com o público e trazer ele para cá. Então, esse foi o ponto de partida. Isso acontece no Brasil, em diversos estados. Por exemplo, se você vai para a Amazônia, lá em Manaus, tem uma emissora que produziu, por exemplo, um reality dentro de um iate no Rio Amazonas. Se você vai para São Paulo, a IPTV tem um reality que ela trouxe o maior youtuber de churrasco e produziu em São Paulo. Em Vitória, bem local, Vitória, né, Roberto? Também tem feito diversas iniciativas. Então isso é bacana, de entender que a TV também está se renovando e entendendo que ela precisa representar essa sociedade que está tão próxima dela. Isso daqui é interessante, Roberto. É uma coisa que assim, porque ele faz a pergunta sobre... Eu tenho uma sensação, eu não consigo mais ver programa que tem muito crime, tem muita morte, muito acidente. Mas nos grandes, você vê, tem um programa que eu sofro, não consigo ver, mas alguém deve assistir, que é uma família de anão. Eu sofro muito. Aquele Quilos Mortais, eu quase morro. Quando ela passa aqueles Quilos Mortais, eu não quero ver, que eu sofro também. E daí eu não sofro num chamado Aeroporto, que eu adoro de ver. O cara falou, acabou de chegar um avião no Peru, sai correndo. Tem uma mulher de roxo, chamada Roberta e um careca. E é eles. Aí chega, tudo bem, a senhora vem da onde? Vem de Lima, veio fazer aqui em São Paulo. Vamos ver tua mala, o que tem? A mulher já começa a ter uns tremelique, assim. Parece que ela vai ter um ataque. Vixe Maria. Daí o cara falou, ó, isso aqui que é? Não sei. É farofa? Não sei. Me pediram pra trazer. Me pediram pra trazer. Ele falou, se ficar azul é cocaína, a senhora vai presa. Ela começa a chorar. E eu adoro o aeroporto. Você vê, mas eu detesto ver os programas ali de São Paulo que tem só morte, polícia. Então é engraçado. Você vê, eu não gosto dos programas que falam da morte, quem morreu. Mas eu também, outro lado, eu gosto de um que tem da rota. Polícia, RP 123, QSL, sim, QTH, Rua Paulista, 3 detentos. E daí, aquela polícia correndo. Aquilo me lembra um pouco a época que eu assisti um filme chamado SWAT. E eu falei, é um movimento. Então é engraçado porque esses programas mundiais, assim, o cara fazendo aqueles donuts lá, acho que aquelas coisas... mas tem uns que me machucam, assim, então, os Quilos Mortais machuca, do Anão me machuca. E o Emergência, Plantão Médico, essas coisas? Não, esse eu gosto. Eu gosto esse também. Tem cara de SEAT. Esse é legal. A minha pergunta é o seguinte, ainda dá muita audiência, como fosse Jornal Tribuna do Paraná, aqueles programas que tem muito sangue, muita morte, isso ainda dá audiência? Dá muita audiência ainda, mas muita audiência. Meu Deus. Só que nós entendemos exatamente isso, que a gente precisa fazer mudar o público também. Eu posso dizer que o programa do Paulo dá audiência? Dá. Dá audiência? Líder de audiência, por exemplo, no dia, dependendo do assunto. Que é o Fala quem é o Paulo. Alerta. Que é o Cidade Alerta. Paulo Martim. Paulo Gomes. Paulo Gomes. Então, o Paulo Gomes tem audiência com aquele programa. Tem audiência, é um programa super bem assistido e é engraçado entender quem assiste o programa, porque você pode achar que é jovem ou pessoas que estão mais ligadas. Não, são senhoras. 55 mais senhoras da classe C, D, E que assistem esse programa e gostam. O que nós entendemos agora é que a gente precisa... o Paulo tá fazendo... Eu acho que gosta do Paulo, não gosta do programa. Gosta do Paulo. Viu? E a gente precisa fazer alguns experimentos. Por exemplo, a gente tá interrompendo o programa e falar assim, a gente sabe que a gente conta histórias muito pesadas, mas deixa a gente contar uma história bonita que aconteceu nesse mesmo bairro que tá acontecendo esse problema. Porque a gente foi acostumando durante anos as pessoas a essas histórias.
Mas os nossos acionistas, o nosso conselho editorial tem pedido muito isso, pra gente rever o quanto a gente entrega. O Balanço Geral, ao longo dos anos, mudou muito de característica, né? E virou um programa de jornalismo comunitário, assim, essencialmente, né? E também é um fenômeno, tem uma audiência bem alta. Né? A vinda do Jasso Goulart foi justamente para isso, para a RIC TV, para que ele conseguisse trazer uma nova visão de jornalismo para esse horário do almoço. E ele conseguiu fazer isso. Tanto que ele está há quase 2 anos na vice-liderança nesse horário. Tá bem assim o Jasso? Ele tá bem. Que legal. Ó, já são 7h29. Então a gente vai encerrar o bloco estadual e lembrar aos ouvintes para não desligarem o rádio, porque depois do intervalo tem o noticiário da sua região e a gente volta com a continuidade da entrevista para a parte do Paraná. Quem quiser acompanhar do começo até o fim de novo ou ficar com a gente até as 8, lá no YouTube tem News no Ar. Continuamos no ar. Vamos pro intervalo. Aos que ficam, bom fim de semana, bom descanso e até segunda. Tchau, tchau. Até segunda. Seja bem-vindo, muito prazer. Você está na melhor, você está sintonizado na News. São 7h33. A gente tem participações chegando. Tem o Mauro que escreveu pra gente. Que bom, né? Programa assim, o povo sem voz e vez na TV, agora tem voz na TV. Ele que é de Campo Mourão e gostou da ideia de trazer celebridades, personalidades do Paraná e trazer para os reality shows locais. O Sinésio mandou aqui uma brincadeira, uma foto dele com a torradeira. Eu sou o chefe, antes de começar o dia, passando um café e um pãozinho na chapa. Mas é interessante, porque essa coisa você falou uma coisa muito linda. Essa coisa de se ver na televisão. E essa que é a sacada. Eu quero ver um paranaense falar. Nada contra os mineiros, cariocas, gaúchos, catarinas. Mas a gente se vê na televisão, essa coisa de regionalizar. É nós, né, Roberta? Isso aqui é muito, né? Isso aqui é o Paraná na rádio. E não se vê só de uma forma ruim, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, programas de violência, a família se vê naquela situação é muito complicada, mas imagina uma família que vê o filho competindo numa final de um programa de gastronomia, ou de churrasco, ou de decoração, ou de qualquer tema. Agora a gente vai lançar um de empreendedorismo no final do ano. Então isso é interessante, é mostrar que a gente tem diversas facetas, que o público também pode construir e pode construir conteúdo de muita qualidade. E essa visão vem das redes sociais, porque as redes sociais equilibraram o jogo da comunicação. Então hoje, por exemplo, a gente tem esse mapeamento, porque a gente é muito atento a esse movimento do nascimento de novos influenciadores. E como eles geram conteúdo, e muitos, a gente pode questionar alguns, mas outros geram conteúdo de extrema qualidade. E compete pela audiência também. Aí, então entender que o público que está lá com uma webcam em casa ou com o celular pode gerar conteúdo de qualidade e outras pessoas consumirem, legal. Foi o que fez a virada de chave nessa Isso mudou, cabeça. Inclusive, o perfil dos programas jornalísticos, né? Sim. Porque antes existia todo um cuidado com a qualidade da imagem, enquadramento, para poder exibir um conteúdo num programa de televisão, num jornal, né? Hoje em dia, se há uma urgência, se aquilo é pertinente, imagem do celular enviada pelo internauta vai para o ar. Então, assim, quebrou algumas barreiras de preciosismo da imagem, né, inclusive. Porque se você imaginar que a TV brasileira foi formada por um padrão americano e por um padrão global, e isso seguiu durante até a pandemia. A mudança é recente, verdade, é uma mudança. Por exemplo, nós tínhamos a marca d'água, todo mundo, uma marca d'água ali no canto inferior do lado direito. Nós, por exemplo, olhamos para aquilo e falamos, por que esse é o padrão? Por que tem que ser aí? Por que tem que ser aí? Por que tem que ser uma marca d'água? Por que a nossa marca não pode estar viva? E a gente começou a fazer umas mudanças. A partir daí a gente entendeu que a TV precisava mudar. E daí todo mundo, acho que foi um movimento, não é nós que puxamos isso, mas é um movimento daqueles que a gente não sabe por que acontece, começou a surgir. Então todo mundo colocando as imagens das redes sociais, entrando, e até porque senão a gente ficava muito para trás. Por exemplo, quando começa uma chuva, esses dias é uma chuva torrencial em Maringá, nós não estávamos com a programação local, não tinha nenhuma emissora com a programação local naquele momento. Filmando. Mas as redes sociais todas já estavam dando os vídeos. Então o que nós precisamos entender? Que muitas das vezes a notícia já correu na rede social e o papel nosso é fazer a análise correta. É trazer o ponto e o contraponto, é trazer a divergência. Não adianta reproduzir o que já foi visto, né? Não, mas todo mundo já viu aqui. Mas se acontecendo e a gente tá com um programa ao vivo, a gente não tem que ter esse preciosismo. Se a imagem é verdadeira, e a gente dá o crédito. Olha, esse aqui foi o João, o Filipino, que mandou de tal cidade essa imagem. Então, isso é importante. A TV mudou muito. Mas interessante, Roberto, uma coisa que só que eu vejo daí o programa... Eu gosto muito do programa de viagem. Tem, não sei lá, o Estradas, modo viagem. Aí tem um que eu gosto muito dele, que eu acho ele o menos
o mais verdadeiro. Eu não acho aqueles estradas, tem um casal, fica, ai, amor, o que você tem? É tudo fake. Parece que é fake a bolacha, amor, eu te amo, é tudo mentira. Mas assim, mas é interessante, Inclusive essa parte porque é mentira. o que eu mais gosto, mas a imagem mexe mais. Ele balança a imagem, a câmera cai, daí é uma bagunça, também deixa até com labirintite. Mas é engraçado que a capacidade também desses programas de viagem, quando os caras tiram do chão a filmagem. Tem um que, assim, restaurantes incríveis, e um programa sobre os hotéis incríveis do mundo, quando os caras vão para Cornualha, que é na Inglaterra, voando, e já não voam mais de avião, né? Eles não voam de helicóptero, eles voam de drone. Então, o que eu acho que ainda é muito legal, para mim, é o que tem por trás de um bom programa, que é o áudio, né? Mas também a maneira com captadas as imagens, assim. O que mais me toca é uma boa imagem com uma boa música de fundo, assim. Eu falo, meu Deus, que coisa mais linda. Que vontade de ir lá. Então tem disso. Mas é interessante essa coisa do empreendedor. Um moço me parou esses dias e falou, você não é o Marcelo Almeida? Eu falei, eu sou. Eu tava na padaria do meu arquirrival, tava na Saint-Germain. Aí ele falou, meu nome é Jajá. Eu queria falar com o senhor um dia, porque eu fiz um curso e eu quero se empreender. Chega semana ele chegou lá na prestinaria de bicicleta. Queria falar com você, lembra de mim? Lembro. Sentei lá fora, falei, come esse brigadeiro. Falei, comi. O senhor quer vender aqui na loja? Falei, não posso. 100% dos produtos é o que eu faço. Como é que você vende? Eu vendo 72 mais ou menos bombons por dia. Eu só vendo 2, não vendo 1. É R$10, é 2. Eu pego umas praças que tem mais mulher, perto de faculdade, e vou vender. Quando chove eu não vendo. O senhor pode me ajudar? Caramba! Mas quando você vende o brigadeiro? 2 a 10. 1 a 5? Não, 2 a 10. Eu não vendo 1. Eu falei, por favor, veja quanto que é meu brigadeiro aqui na prestinaria. É 5,80. Eu falei, primeiro que você não é bobo. Por quê? É caro. Que bom que você vende a R$10 2 brigadeiros. Você tem taxa de retorno. Você sabe fazer a conta. E o cara é um empreendedor. Eu falei o seguinte, eu te ajudo a fazer um carrinho. Você vai lá numa rua chamada Moisés Marcondes, tem uma prestinaria, tem lá um café, você vai ter que vender. Você começa a vender na rua, assim, com um carrinho bonito, assim, com um cara de Disneylândia. Depois a gente faz um lugar fixo para você. Então, você falou um negócio muito legal. Se você fizer, de fato, programas de empreendedores, não é sofredores. O cara é empreendedor. O cara lá faz um curso de brigadeiro, vai de bicicleta e sabe que vende 72 brigadeiros por dia a R$10 cada 2. Cara, o cara ganha R$300 por dia. Então, assim, isso é um negócio que eu acho que a televisão podia ajudar muito. Aprender a fazer conta, né? Como é que faz para abrir um negócio? Exato. Né? A gente tá falando sobre franquia. Não compre a franquia que você vê na frente. Você vê, né? Até em programas de entretenimento se coloca a utilidade pública. Quando você falou, por exemplo, Isso. do programa dos chefes, em que vocês levaram os médicos, até os jurados eram especialistas em alimentação saudável. Você está transmitindo um conhecimento importante para as pessoas, ao mesmo tempo que está divertindo, né? A gente tem uma visão de jornalismo de resultado. Tudo que entra hoje no ar, ele precisa gerar um resultado para a sociedade. Essa é a nossa obsessão. A gente sempre soube que o jornalismo e os produtos de entretenimento poderiam gerar esse resultado para a sociedade, só que a gente não mensurava. Hoje é muito importante para a gente isso. A cada trimestre, a cada bimestre, até mesmo mensalmente, o time fecha um relatório mostrando tudo que foi pro ar e o que resultado gerou para a sociedade. Essa é uma metodologia... parar para pensar, para que isso serve para quem está assistindo? Esse serve para esse programa coisa, fica né? na pessoa? Muda a vida dela? Porque se não muda, não faz muito sentido estar no ar. Óbvio que TV é uma construção de audiência e faturamento. Isso a gente não pode negar. Aquilo precisa rodar dessa maneira para sobrevivência, para sustentabilidade do negócio. Tem que ter público e tem que ter marcas anunciando para financiar a operação. Mas, ao mesmo tempo, a nossa preocupação, e principalmente da diretoria que eu faço parte, é olhar para o conteúdo e falar o que está reverberando. Qual o impacto? Para vocês terem uma ideia, em setembro do ano passado, nós atingimos 88 milhões de contas no Facebook com o nosso conteúdo. Não é tipo só Paraná. É uma população realmente relevante no Brasil. Caramba. São 88 milhões de contas. Hoje, no nosso canal de YouTube, nós somos todos os canais de YouTube, nós atingimos mais de 5 milhões de pessoas. Então, se você imaginar que a TV conversa com 9,
A gente já passou mais da metade na internet. Você já passou a TV esse A pensamento. gente já passou. TV aberta, é então a gente diferente. tá passando. Ou seja, não é só competir com as redes sociais, Não, é também estar nelas, né? E essa competição não é 1 para 1 também. Cuidado, hein? Assim, eu entendo. Essa competição não é para 1. É a mesma coisa que o cara vai pra Inglaterra e fala, são 10 libras, não faça conta. Não faça conta. Senão não consegue comprar eu nada. acho, por esses números, vocês já passaram a televisão. E daí quando a gente olha, por quê? Porque não importa, se o conteúdo for bom e aquilo reverberar na vida das pessoas, elas vão consumir em qualquer canto. E tem muita gente interessada no que a gente faz no Paraná. A gente tava conversando aqui no intervalo do como o Paraná é primeiro em vários tópicos. O Marcos né? tá mentindo, nós estamos se convidando para fazer um programa lá, né, Roberto? A verdade é essa também. Vamos tomar um café na prestinaria com o Petrelli e com o Marcos. Em breve, Marcelo e Roberto. Mas essa coisa que você tá falando é legal, do Paraná que a gente tava falando. E o Paraná é interessante, né? Nós somos tímidos comparado aos gaúchos, nós somos bem tímidos em relação a se promover pro Brasil. Mas nós somos primeiros em várias categorias. E a gente fica feliz quando um assunto do Paraná reverbera para todo o Brasil. Então, esses dias, por exemplo, eu tava na redação e eu passo lá sempre para ver a audiência digital. Tem na minha sala, só que eu gosto de ficar provocando eles, porque quando cai um pouquinho eu vou lá. E a audiência digital não se mede, tipo, no dia, 24 horas, igual na TV. hora. É na hora, é no minuto. E daí eu cheguei lá e tinha um post lá, tava com 2.000 pessoas simultâneas lendo, e era uma informação sobre o Paraná. Aquilo me deixa feliz. Muito mais do que ver um post sobre um acidente que tá lá no Trend Topics, mas uma informação sobre o Paraná pra gente nos deixa muito feliz. E isso é porque a gente tá sempre pautado em gerar resultado. E resultado social, que pode ser, nós temos alguns cases, assim, por exemplo, uma família que tava com um problema para fazer um transplante ou comprar um remédio. Em menos de 10 minutos, a gente colocou um Pix na tela, em Londrina, a gente conseguiu 20 mil reais. Tipo, uma coisa absurda. As pessoas doando para aquilo. E não Que legal medir assim, vai, né? vai direto para as pessoas. Por exemplo, em Maringá, o nosso balanço geral, que é comandado pelo Salsicha, se nós abrimos uma pergunta, qualquer pergunta, nós recebemos 2.500 interações em 10 minutos. Para as pessoas respondendo. Isso é mais a do que gente. audiência, isso é ter engajamento. Engajamento. As pessoas realmente se concentram no É um programa, hábito, a prestam pessoa vai todo dia lá, atenção, vai lá ouvir, vai ver. Aham. Olha- Só uma coisa, quem tá, por exemplo, em Curitiba e acompanha o programa do Jason Goulart, quando ele faz pergunta, ele tem um artifício de colocar tipo o WhatsApp na tela e ele pede pra pessoa mandar um sinal de joinha ou pra baixo, assim. E se você vê o número de interações, é uma coisa impressionante. Então, isso é as pessoas conectadas com a gente, comentando. Televisão que conteúdo. conversa com a pessoa, né? É isso aí. Ó, o Altair tá participando com a gente, dizendo que gosta de assistir Pronto-Socorro, fica a dica aí. E o Roniel Aí, diz, ó. Roberta, fala pra ele que tem que levar motorista pra cozinhar. Os caminhoneiros, os motoristas Olha, são lisos na caixa de boia, ele tá colocando. Ó, Aí, ó. então Aí, ó. uma boa facilidade. Não, Não, com e eu, muito eu vou pouco. nessa, que eu tenho categoria aí, hein? Eu sou motorista de caminhão. Roberta, eu vou vazar, vou deixar vocês, porque eu vou nadar às 8 da manhã até 9, pra depois embarcar. Marcos, Vai deixar a gente com todos vou esses deixar vocês chocolates com... aqui. Para mim foi uma satisfação do tamanho desse estúdio estar aqui. A gente fala muito sobre a RIC, a gente acha que é uma televisão. Para mim, eu falo, tava muito cafona. Ela virou paranaense de verdade, leite quente, assim, virou, como o Riquelme falava, virou porreta. É uma televisão porreta e que a gente possa fazer uma parceria. Eu tô de peito aberto, assim, para fazer um programa bem legal com vocês, que eu acho que tem uma similaridade, assim, a RIC TV tá muito parecida com a Band, com a nossa televisão, com a nossa T-News aqui, que é uma rede estadual, né? E a RIC tá, quando eu falo RIC, a RIC tá com um jeito simples de falar, assim, jeito meio, sabe que eu falo, nós veve, nós truxa, assim, tá meio paranaense, assim, mas com uma, que é difícil ser simples, eu acho. Pra nós aqui é difícil ser simples, pra televisão também. E essa simplicidade parece que tá chegando nos paranaenses. Parabéns. Muito obrigado. Vamos ver se a obrigado gente pelo toma um convite. café lá na televisão daí. Vamos sim. Tá bom? Já Continua aí. Já estão convidados. bem. Você assume meu lugar hoje. Fechado. Isso aí, ó. Agora eu vou botar ele pra comentar as notícias aqui. Não, pra gente encerrar a conversa, Marcos, já que a gente falou bastante sobre todo o processo de produção, da história de trazer esse tipo de entretenimento pra TV regional, eu queria que você contasse agora pros ouvintes que não estão acompanhando qual é hoje a grade de reality shows que as pessoas podem acompanhar, quais são os programas e quais os planos pra esse ano. Se tem alguma novidade aí pela frente. Temos nas próximas semanas estreia Repaginando, que tá indo pra 3ª edição, que é um reality de decoração, onde as pessoas se inscrevem e tem uma transformação nas suas casas. E daí vem Desafio do Chefe,
novo. Peraí, o Repaginando pode ser qualquer pessoa pode participar? Pode ser qualquer pessoa, pode participar. Então já começa por aí. Como é que Já. faz? Entra lá no site Rick Mais, Entra é no isso? site rickmais.com.br, nas redes sociais da Rick TV, pode se inscrever. E a gente sempre está divulgando, ou pelos dois canais, tanto pelas redes sociais quanto pelo portal. Qualquer reality nosso que a gente abra inscrição estão nesses canais. E o Repaginando é assim, é selecionada uma casa para toda a temporada ou Não, são várias? são várias. Cada episódio é um ambiente, não só casa, não só um ambiente de uma casa, mas pode ser também corporativo, comercial. Tem gente que tinha um sonho, por exemplo, o primeiro episódio da primeira temporada foi uma sala de uma costureira. E a transformação foi incrível, porque impacta diretamente na vida e no ambiente de trabalho de uma pessoa. E já teve sala, já teve cozinha, já teve banheiro, tem de tudo. Isso que é interessante. Muito legal, e realiza o sonho, né, das pessoas, né? Viabiliza que elas tenham Viabiliza. justamente o que elas sempre sonharam. Né? Viabiliza, e tem algumas coisas que são tão simples e as pessoas não sabem que elas podem fazer, que é tão próximo, tá tão acessível, que não tá tão distante delas. E quando ela vê aquela reforma, fala, eu também posso reformar a minha casa. E daí ela consegue efetuar a reforma. Legal. Bom, falou do Repaginando, terceira temporada, e que mais que vem? Vem Desafio do Chefe, nova temporada, focada em gastronomia, com pessoas dos mais diferentes aspectos, e a gente vai trazer o público para esse desafio agora, para cozinhar. E os realities da Rick termina um, começa outro, e é numa faixa de horário no sábado, então a partir de 1h da tarde, da 1h45, tem o reality show na Rick em todo o Paraná. Depois vem o Desafio dos Médicos, que daí volta porque é um grande sucesso. Temos também esse ano um desafio de churrasco. Então o Maior Assador volta para a grade da Rick com a apresentação do Vitor Bourguignon, que já é vencedor do MasterChef, e é muito legal ter ele agora como novo apresentador desse reality. E depois vem do empreendedorismo, que a gente tá numa batalha interna ali para definir nome, formato, mas a gente tá quase terminando de formatar, que é o último que entra no ar esse ano. E tem mais novidades. Esse é novidade mesmo, não Esse é uma nova novidade edição. mesmo, é formato original, vai estrear na grade, nunca teve na grade, e sempre foi uma vontade nossa de trazer os empreendedores. Bem de utilidade pública, né? Muito, muito. Ensinar as pessoas como fazer, né? Exato. O seu próprio negócio. Muito bom. Eu agradeço muito pela sua participação, Marcos. Sucesso com o programa lá. E depois a gente deixa nas redes sociais os canais para o pessoal assistir os programas e também entrar em contato. Eu que agradeço a você que está nos escutando. Obrigado pela audiência aqui. Assista sempre a Rick. Compartilhe as nossas notícias. Acesse os nossos portais. E é muito bom ter todo o Paraná com a gente. São 7h50. Esse é o diretor de conteúdo do Grupo Rick, o Marcos Yabi, que veio hoje conversar com a gente no TNews sobre a programação de entretenimento da TV.